O prefeito Fuad Noman recebeu hoje representantes de 5 grupos de ciclistas que foram até a prefeitura entregar um abaixo-assinado pedindo a manutenção das obras, as polêmicas obras na ciclovia da Avenida Afonso Pena, que está passando por uma repaginação. As intervenções fazem parte do projeto de revitalização da avenida. Essa ciclovia vai da Praça Rio Branco até a Praça da Bandeira, um traçado que pega toda a extensão da Afonso Pena com 4,2 quilômetros em média. No canteiro central, alargando o canteiro central e redistribuindo as faixas de rolamento. Já dá para ver um resultado dessas obras ali na altura da Praça da Bandeira, ali no Bandeirantes. Já tem um início de ciclovia por lá. O prefeito, inclusive, conversou com a imprensa depois desse encontro e falou um pouquinho sobre essas obras da ciclovia que ele classificou como muito importantes. Vamos ouvi-lo, Mecá? Eu fiquei muito satisfeito de receber esse abaixo-assinado aqui com mais de 2.000 assinaturas, e ainda é preliminar, ainda tem mais para vir, e principalmente por receber aqui tantos representantes de movimentos de ciclistas de Belo Horizonte, todos defendendo a ciclovia da Afonso Pena. Na realidade, a ciclovia é um projeto de lei, foi aprovado dentro do plano diretor. A ciclovia da Afonso Pena está no mapa das ciclovias de Belo Horizonte. O plano diretor prevê fazer até 400 quilômetros de ciclovia. Nós vamos fazer todos que forem possível. E a Afonso Pena é uma realidade, né? Nós vamos tirar o trânsito de bicicleta do meio dos carros, aumentando a segurança das pessoas. Nós vamos dar um espaço para que o ciclista possa possa andar de bicicleta, né? Fazer o seu esporte, ou até deslocar para trabalhar. Cada bicicleta que estiver na rua é um carro a menos. E aí, quando a gente recebe as críticas, a gente absorve, ouve, aprende com as críticas. Mas quando a gente recebe esse apoio que nós recebemos aqui hoje, a gente nos enche de alegria, nos enche de orgulho e diz assim, estamos no caminho certo, a ciclovia é uma realidade e ela vai continuar. Será adotada a largura média de 1,5 m para as ciclovias unidirecionais e de 2,4 m para as bidirecionais. As larguras têm variações pontuais em função do traçado e os trechos estão divididos entre implantações sobre o canteiro central ou nas suas laterais. Além disso, as intervenções também contemplam as calçadas e travessias que vão ser renovadas. O projeto da ciclovia está gerando muita polêmica, inclusive judicialização. Em janeiro, o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal, entrou com uma representação no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, solicitando a suspensão imediata da execução da obra de implementação dessa ciclovia na Afonso Pena. Pediu ainda a apuração do possível mau uso do dinheiro público pelo prefeito Fuad Noman. São obras avaliadas em mais de 24 milhões de reais, né? O investimento para toda a revitalização da Afonso Pena, não só a Afonso Pena, não só a ciclovia, mas a Afonso Pena vai passar por toda uma repaginação. A gente tem falado muito sobre isso, Marcela Trópia falou sobre isso essa semana. E aí agora você tem um embate. Você tem um embate entre aqueles que não querem, que temem o engarrafamento da Afonso Pena, e aqueles que querem o pedal. O Cristiano Scarpelli apareceu no vídeo aí, foi um dos ciclistas que apresentou a abaixo-assinada do canal BH em Ciclo, é um dos maiores defensores da ciclovia, e veio aqui no Rock News, né, Carol, falar sobre isso. Eu acho que tanto o universo apontado por Fuad quanto por Cristiano e os demais ciclistas é utópico. Queria que esse mundo existisse. Mas eu acho que BH tem que melhorar muito mais para a gente chegar na realidade em trocar as ciclovias, o carro pela bicicleta. Não acho que estamos chegando lá e já repito aqui o que eu falei antes. Não acho que a ciclovia na Afonso Pena é a solução. Não acho que o caminho é esse. Ou não é o caminho ainda, né, Lucas? Sim. Só para deixar claro que, gente, as obras estão no contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e a RFJ Construtora Eireli. O valor total dos investimentos para toda a revitalização, incluindo as ciclovias, o valor, o Lucas falou ali, aproximadamente 24 milhões, exatos 24.827.699 reais. E aí, quando o prefeito Fuad Noman fala que, eu fico muito feliz em ver aqui que todo mundo que veio apoia, claro, ele recebeu ali os ciclistas, que são apoiadores do projeto, que estavam ali para entregar um abaixo-assinado pró-instalação da ciclovia na Afonso Pena. Mas, prefeito, é preciso ouvir também a população como um todo, porque esse movimento que foi aí, bem organizado, ele foi para ser a favor da instalação da ciclovia, porque atende aos interesses próprios dos ciclistas, de quem já usa o pedal, de quem já pedala. Gente, e eu sou a favor
dos transportes alternativos. Eu acho que toda cidade desenvolvida tem que investir, tem que trabalhar nisso. Mas eu acho que ainda é um desafio muito grande, porque a gente ainda não tem essa cultura instalada em Belo Horizonte. A gente ainda tem um transporte público muito ruim, que inviabiliza a troca do carro pelo próprio ônibus ou pelo próprio metrô. E a gente ainda precisa também, Lucas, dessa cultura do pedal. A gente ainda não tem isso. E quando a gente fala realmente de, será que vai tirar um espaço da Afonso Pena? Vai ficar o trânsito pior? A gente está falando de milhares de pessoas que todos os dias saem de casa de carro e que até gostariam de andar de ônibus, mas que não tem condições. Ninguém hoje troca o carro pelo ônibus por livre e espontânea vontade. Sim. Porque não vale a troca. Então, quer dizer, enquanto a gente não tiver esse transporte público funcionando para que essa migração aconteça de forma natural, a gente realmente deixar o trânsito mais complicado para o motorista do carro é difícil. E aí, prefeito, não adianta ouvir somente os ciclistas, tem que ouvir a população como um todo. O senhor tem que ouvir aí a população que pega o carro para dirigir todos os dias e quanto tempo gasta para chegar até o seu destino, Sim. quanto tempo passa agarrada na Avenida Afonso Pena. Eu mesmo passo por lá todos os dias. E olha aqui que eu já defendi faixa de ônibus, eu acho que o ônibus tem que ter prioridade, mas será que essa ciclovia na Afonso Pena, neste momento em que a gente está da cidade, da mobilidade urbana, será que isso vai beneficiar a maioria da população? Essa que é a grande questão. Ô, Carol, ontem eu peguei a Afonso Pena por volta de 11 da manhã para vir aqui para a rádio, ali na altura do Palácio da Liberdade. Subi ela toda até a Avenida do Contorno. O trânsito estava impraticável. Eu fico imaginando aquilo ali com uma ciclovia ali, tentando combater, brigar por espaço na via. Agora, Belo Horizonte não é Amsterdã ainda. Sabe, não sei se um dia será, mas Belo Horizonte não é Amsterdã. E o pedal não é a solução para a mobilidade no momento em que o objetivo é desafogar as vias. Não é. Infelizmente, essa não é a realidade do Belo Horizontino hoje. Sabe qual que é a realidade do Belo Horizontino hoje, prefeito? Ônibus. A gente precisa de ônibus, a gente precisa de melhores condições de ônibus. Hoje tivemos mais um acidente com ônibus em Belo Horizonte. Um ônibus que deixou 10 feridos, aí o ônibus, se não me engano, atravessou uma casa. Mais um ônibus que, tal qual um ariete, atinge uma residência, deixando 10 feridos. E o resultado? Mau estado de conservação. Inclusive, temos denúncia de motorista desse ônibus, na verdade, de funcionários desta concessionária da Oeste, falando que eles são obrigados a rodar com o veículo em mau estado de conservação, com passivo de demissão. Foi uma denúncia anônima, ele foi orientado a apresentar essa denúncia à ouvidoria, à SUMOB, à prefeitura, que tem que fiscalizar isso, mas isso é gravíssimo. A situação do transporte público de BH ainda é claudicante. Não são 440 veículos ou 500, que seja o número que você vai dar, que vai resolver o transporte público de BH. Não colocamos novos veículos nas ruas, mas ainda é muito pouco. E a ciclovia não é a solução para a mobilidade nesse momento. Infelizmente, não é. Não estamos lá ainda. Para a gente botar a bicicleta na rua e a galera do pedal, vão pedalar, bonito, a gente precisa de ônibus. Menos carro na rua é mais ônibus na rua. Isso não está acontecendo, Carol. O Nilton mandou pra gente aqui: olá, boa tarde, Carol. Sou ciclista, moro próximo ao Afonso Pena e não concordo com essa ciclovia. Vai piorar demais a mobilidade. Esse dinheiro poderia ser investido na saúde e na educação. Abraço, falou que o programa é muito bom. Obrigada, viu, Nilton, pela participação. Então temos aqui um exemplo, um ciclista que não concorda. Gente, agora, o que a gente tem que pensar, Lucas, eu acho que é a lógica que a gente tem que aplicar e a gente tem que ser coerente, porque já fui criticada muitas vezes aqui por defender, por exemplo, a faixa exclusiva para o ônibus, Sim. mesmo que o veículo esteja ali em péssimas condições, esteja lotado, porque eu penso assim, o ônibus transporta muito mais gente do que um carro. Sim. Então tem muito mais gente ali, essa pessoa que já está Mesmo numa que no ônibus ruim é muito mais gente. Mesmo que a pessoa esteja, né, mesmo já está numa situação desconfortável, eu penso, pelo menos vamos tentar fazer ela chegar mais rápido. Sim. Porque aí você está priorizando pelo menos uma grande parte daquela parcela de gente que está ali no trânsito e dando prioridade para essas pessoas que estão no ônibus, em pé, e que precisam chegar ao seu destino. Agora, quando a gente fala, vamos criar uma ciclovia e vai competir com os carros, quantos ciclistas tem na comparação com quem ainda usa o carro particular? Eu adoraria falar para você, gente, larga seu carro em casa e pega o ônibus, mas como que eu falo uma coisa dessa se o ônibus não está nem cabendo gente, se ele não consegue chegar no destino no horário, se ele está caindo aos pedaços, se mesmo com tolerância zero a gente tem um ônibus que vai descer ladeira na chuva e aí não consegue e deixa 10 pessoas feridas. Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que é olhar pela lógica agora de qual grupo você vai priorizar. E acho que a lógica é qual grupo é maior quando a gente fala dos ciclistas e dos carros particulares e até mesmo dos ônibus, né?
A gente vai priorizar uma pequena parcela de ciclistas ou a gente vai priorizar aquela galera que ainda bota o carro na rua porque para o ônibus não está dando para migrar? Eu acho que a resposta é um pouco óbvia.